No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agradeço a você que tem acompanhado o nosso programa diariamente, sempre atento aqui às verdades que libertam. Então, seja bem-vindo para conhecer um pouco mais, dia após dia, aqui com a gente, refletirmos sobre esse tema de grande relevância, que é o tema da verdade, né? O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus precisavam conhecer a verdade segundo o Senhor Jesus. Falou para os judeus, para aqueles, olha que paradoxo, né? Para o povo que, em tese, conhecia a palavra de Deus, o povo encarregado, a nação modelo, né, para levar o nome de Deus para o mundo. E ele vira para esse povo, para esses homens, os guardiões da Torá, e fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, uma palavra muito forte para quem foi dirigida. Uma palavra muito forte para quem foi dirigida. E eu volto a dizer o que a gente sempre fala aqui: todos os profetas foram levantados para pregar única e exclusivamente para o povo de Israel, pregar contra o povo de Israel. Isso é outro detalhe que você precisa analisar. Para quem lê a Bíblia mesmo, vê que os profetas foram levantados para anunciar sentenças e juízos de Deus contra a nação do próprio Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: não, mas você não prega para quem não conhece, prega para ímpio, não prega para nós. Não, o povo evangélico já conhece. Conhece? Tem certeza que conhece? É o povo que precisa conhecer mais, conhecer na prática e, por que não dizer também, na letra das Escrituras. Por exemplo, quando você vai falar que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, que apesar de estar lá registrado em Mateus 28, 19, que é para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo na prática nunca existiu nas páginas bíblicas, ou seja, só tem um versículo isolado. E você não pode criar nenhuma doutrina apenas com um versículo apenas. E olha, a doutrina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é, na grande maioria, de forma unânime, né? É muito falado, gestos foram criados, tudo isso, a Igreja Católica, ela faz os gestos, né? O gesto da cruz e se benze, né? E fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, em todas as reuniões, missas, cultos, qualquer, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, aonde é que está na Bíblia que precisamos fazer alguma coisa ou que devamos fazer alguma coisa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Com a exceção, né? Muitos vão dizer, lá do batismo, da ordem batismal de Mateus 28, 19, não tem mais nada que é recomendado a pessoa fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Quando você lê Colossenses capítulo 3, verso 17, diz: e tudo quanto fordes fazer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tem nada para mandar fazer. Jesus falou o tempo inteiro: faça em meu nome, ide em meu nome pregar evangelho, em meu nome vocês vão curar enfermos, em meu nome vocês vão... É em nome dele, não é nem no nome de Jeová, é em nome dele. Tudo que você for fazer é por palavra ou por obra, em nome do Senhor Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ordem lá, tem a exceção, né? Um versículo apenas, pronunciando essas palavras, inclusive, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Mas a igreja, como nós sabemos, no livro de Atos, ela não pratica. Porque uma coisa é a ordem falada, outra coisa é a ordem praticada. Então, na ordem falada está lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês batizam. Muito bem, Mateus 28, 19. Mas na ordem prática, então nós temos a ordem falada, a ordem de Jesus, e a ação dessas ordens, o cumprimento dessas ordens. Não há registrado somente o batismo em nome de Jesus. Atos 2,38 é a primeira vez que o batismo nas águas em nome de Jesus é mencionado. Arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí depois vai para Atos 8, Atos 10, Atos 19, por aí vai. Muitos batismos foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando não se encontra nenhuma saída, né? Ou seja, não encontra nenhuma forma de argumentar contra os batismos praticados em nome do Senhor Jesus, eu já ouvi muitos teólogos falarem para mim o seguinte: olha, Tony, então o que a gente faz? Entre a palavra de Jesus, que ele mandou fazer, e o que os discípulos fizeram, né? Ou seja, começando por Pedro, ou seja, entre Jesus e Pedro, a palavra de Jesus tem mais autoridade sobre isso. Ora, primeiro ponto aí, será que os discípulos teriam desobedecido? É uma pergunta, porque se ele mandou fazer de um jeito e eles fizeram de outro, então, peraí, toda a igreja, ela desobedeceu a ordem de Cristo. E toda a igreja, preste bem atenção, toda a igreja que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, como está registrado em Atos, ela é uma igreja desobediente à ordem de Jesus. Olha o problema aí, olha para onde vamos, olha a encruzilhada que, inclusive eu estou no meio dessa encruzilhada, porque eu fui batizado e já batizei pessoas em nome do Senhor Jesus, e não somente isso, eu ensino que o batismo deve ser feito em nome de Jesus. Então, peraí, nós temos um problemaço aí. Agora, as igrejas que batizam, por outro lado, as igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas estariam mais alinhadas ao que disse Jesus. Por isso, ouve-se em alguns momentos, alguns pregadores, eu já ouvi muitas vezes, dizem, olha, entre que Jesus, tudo bem, tá, vamos lá que eles fizeram em nome de Jesus. Não fizeram, mas vamos botar que eles fizeram. Eles desobedeceram. E entre o que eles fizeram ou mandam fazer e o que Jesus manda fazer, eu prefiro ficar com o que Jesus manda fazer. Eu sou louco para desobedecer a ordem de Jesus, só que nós temos muitas questões para considerar, não basta apenas levar para esse ponto reflexivo. O que acontece? O que ele diz sobre a vinda do Espírito Santo? João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós teremos um outro problema aí. Por quê? Porque a igreja, quando começa a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, como está registrado em Atos capítulo 2, verso 38, ela justamente, eles, os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, estão estreando, estão no dia que estão inaugurando a descida do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo, que está sendo estreado naquele momento, correto? Ele vem naquele dia, ele manifesta naquele dia. Pedro, com uma autoridade tremenda, já cheio do Espírito Santo, prega, diz a Bíblia, ele estava cheio do Espírito Santo, colocou de pé e começou a pregar. Eles se compungiram-se em seu coração, ou seja, se entristeceram muito, ficaram comovidos com a palavra de Pedro e perguntaram, e agora, o que a gente vai fazer? Aí Pedro, com autoridade, diz, arrependei-vos e convertei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Só que é o dia que o Espírito Santo está vindo. E Jesus falou, quando ele vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então, eles não foram guiados para a mentira. A prova que o batismo em nome do Senhor Jesus, a primeira prova infalível que eles batizaram de forma correta, é que o Espírito estava sendo
inaugurado, estava descendo pela primeira vez, e eles dão uma ordem, e o Espírito Santo jamais os guiaria a desobedecer uma ordem expressa dada por Cristo. Você está entendendo? Por quê? Porque, como nós conhecemos, o Cristo é o próprio Espírito Santo, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor é liberdade. Então, o Senhor é Espírito. Aí o Senhor vem em Espírito e contradiz o que Ele mesmo disse quando estava manifestado em carne, presencialmente com os discípulos? É a pergunta que eu me faço. Uma pergunta que qualquer pessoa inteligente se faz. É ou não é? Como que o Espírito Santo ele está vindo e, vamos lá, abre aspas, guiaria os discípulos para uma inverdade ou para contradizer o que o próprio Cristo havia ordenado? Só essa argumentação de João 16:13, ela lança dúvidas sobre a prática batismal de muitas igrejas hoje em dia. Só isso aí, por si só, já... Então, quando você vai contextualizar com as demais cartas do Novo Testamento e tudo mais, você vai ver que o nome a igreja ela é fundamentada numa verdade. Que o quê? Que Jesus é Deus e que o batismo é em nome dele. Bom, eu falo mais sobre essas questões sobre um seminário que eu organizei sobre o tema. Nós juntamos todas as informações que você puder imaginar, ou pelo menos as principais de todas elas, e colocamos num seminário que é você que é ministro, você que é pastor, você que deseja instruir o seu povo sobre o batismo bíblico, o batismo verdadeiro, o batismo de Atos 2:38, faz bem em adquirir. Está na plataforma Hotmart, o link está na descrição para você que acompanha pelo YouTube. Esse seminário completo, mais uma apostila bem trabalhada, custa R$225, né? Um investimento de R$225 para você saber desses detalhes. Agora, se você adquirir pelo WhatsApp, eu consigo um desconto de quase 60%. Tudo sobre o batismo, desde o Antigo Testamento. O batismo ele é anunciado desde o Antigo Testamento, em inúmeras passagens. E você faz bem em investir por apenas R$ 99,90, se você entrar em contato agora e garantir o seu, as 27 videoaulas, né? 27 vídeos, com mais apostila, são 10 aulas, tem 2 aulas bônus, né? Olha, é um investimento muito interessante no seu conhecimento. Você que deseja saber, não, não sou pastor, mas quero saber as riquezas desse tema. Então, entre em contato agora no 19 99 285 1545. 19 99 285 1545. É um dos seminários mais completos sobre o tema que a gente tem conhecimento nos últimos dias, dos últimos tempos. Um dos estudos mais atuais, modernos, feito com muito carinho. E é uma forma também de você, ao adquirir um seminário, esse seminário, ao investir nesse seminário, você estará investindo também no ministério do pastor Tony de Souza, essa voz solitária que conta com o apoio de poucas pessoas para estar de pé ainda, com esse compromisso, ter tempo, né, e dedicação ao programa de rádio Nossa Voz e ao Minuto da Unicidade. Por isso faz bem em investir. Entre em contato, solicite o seu, quem mandou um WhatsApp, a gente já envia o curso imediatamente para você. 19 99 285 1545. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelas suas orações. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. E você que acompanha na rádio, vamos a uma música bonita, um louvor, daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.